Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. Vamos dar início aqui na nossa programação da semana, falando um pouco aí sobre as lutas dos trabalhadores e também as lutas aí dos aposentados, né? Que o pessoal que um dia esteve aí na ativa. E hoje eu estou conversando aqui com o Maurício que é aposentado de Juiz de Fora, né? E vamos bater um papo para saber como que estão as coisas, né, na luta dos aposentados. Então, Maurício, antes da gente começar, por favor, fale um pouquinho aí sobre você. Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos que estão ouvindo. É uma honra e um prazer muito grande estar falando contigo. Uma pessoa que eu conheci agora no início desse ano, em janeiro, lá em Aparecida, que me dispensou assim, uma atenção muito grande pelo seu profissionalismo e pelo trabalho que você desenvolve à frente da mídia. Meu nome é Maurício Nunes da Rocha, estou com 72 anos, aposentado desde 1995. E estou aí nessa caminhada. Hoje estou presidente da Associação dos Aposentados, Pensionistas e Idosos de Juiz de Fora região. Faço parte da diretoria da FAP, Federação dos Aposentados e Pensionistas de Belo Horizonte, e também da Senap, Central Nacional dos Aposentados da Seguridade Social. E é isso, estamos aí à disposição no que a gente puder estar contribuindo com todos vocês aí. Maravilha, ô Maurício. E a primeira pergunta que eu faço é como que andam as coisas aí, né, com os aposentados? Olha, Guilherme, é uma caminhada muito dura, tá? E posso até dizer injusta, porque pelo tempo que a gente contribui, 35 homens, 30 mulheres, e agora que essa nova reforma da Previdência, a tendência é aumentar ainda mais a idade e o tempo de contribuição, nos deixa um pouco preocupado, porque a gente percebe que os índices de aumento a favor do aposentado, das pensionistas, dificilmente ele se torna real. Ele está sempre abaixo do aumento que é dado pelo mínimo e também da inflação, nos pegando de surpresa, porque não acompanha o nosso dia a dia depois de aposentado. E a gente está sempre um pouco aquém do valor que a gente deveria estar recebendo pelo que a gente contribui durante todo esse período da nossa vida, ou seja, 30 e 35 anos. E ô Maurício, fala um pouco aí como que é esse dia a dia do aposentado, quais são os gastos aí que um aposentado tem? Não entendi a pergunta. Contas, né? Você falou aí que o salário, né, o que vocês recebem não acompanha o dia a dia dos aposentados. Conta um pouco aí como que é esse dia a dia. Vamos lá. Poucas são as empresas do Brasil que preparam a pessoa para depois que ela aposentar. Isso aí tem que ser um trabalho muito parelho do Departamento de Recursos Humanos das empresas. Infelizmente, no Brasil não se fazem isso. E quando eu te falo do dia a dia, ou seja, hoje, só para você ter noção, o índice de aumento do salário mínimo foi 9 alguma coisa para o mínimo, para o aposentado 3,6. Você já vê que houve uma quebra aí de quase 6,5% de diferença. Você sai para o supermercado, o índice de aumento do preço está aquém do que a gente recebeu em cima do nosso salário de aposentado e pensionista. Haja vista que as pensionistas hoje bem dizer 50% do que elas deveriam receber. Remédio aumenta um índice bem maior do que o nosso índice de salário. Vestuário, aluguel, gás, água, luz. Então, o nosso dia a dia é correr para cobrir prejuízo do que a inflação nos oferece. Ou seja, o nosso salário vai estar sempre atrás de tudo isso. É uma peleja constante, tanto do aposentado quanto do pensionista.
Certo, e o Maurício, e em relação às outras demandas, né? O que tem aparecido aí para vocês aí de Juiz de Fora? Olha, uma coisa, Guilherme, que nos penalizou muito foi quando da votação da reforma trabalhista. O único amparo que a gente tinha, que é o nosso sindicato, que a gente pagou a vida inteira para poder ter garantido nossos recursos, a gente o perdeu, porque enfraqueceu. Hoje em dia, já vista, você não vê, não tem um sindicato forte mais, porque a reforma trabalhista nos engessou. Então, tudo aquilo que a gente pensava que tinha conseguido durante todo esse tempo, a gente perdeu com essa reforma trabalhista. O governo simplesmente nos jogou à margem da sociedade. Nós não temos a quem recorrer. Hoje a negociação ela parte do patrão para você. Antes você tinha um sindicato para te defender, hoje você não tem. E com isso as nossas perdas elas são constantes. Antes era todo aumento, toda virada de ano para o aumento do salário. Hoje era no dia a dia. A gente está sempre atrás de todos aqueles sonhos que a gente pensava ter um dia que a gente aposentasse. Hoje ele não é real. Ele não é real igual o índice de aumento que a gente deveria ter. Entendi. E como que funciona, e como que é o funcionamento aí da Associação de Juiz de Fora, né? Você falou que ela foi atingida, né, com a questão da reforma trabalhista, né? Olha, a nossa Associação de Aposentados aqui em Juiz de Fora, o Guilherme, é uma associação sem fins lucrativos. É uma associação tipo assim, uma associação mãe, que coloca todos os aposentados e pensionistas debaixo do braço e tenta ajudar. Eu tenho uma preocupação muito grande, uma alegria ao mesmo tempo. Por que alegria? Porque a gente sabe que o índice de perspectiva de vida ela só tende a aumentar. Haja vista que a gente vai ter até o ano 2050 uma população de idosos ultrapassando de 600 milhões para 2 bilhões de idosos no mundo. Isso é muito bom, mas do outro lado vem a preocupação. Será que nós estamos preparados para isso? Será que nós fizemos assim um trabalho de base para poder aguentar toda essa situação? Eu creio que não, tá? Porque políticas públicas dificilmente elas se prepararam para esse sentido de receber toda essa carga de idoso que a gente vai ter. Até porque hoje a gente está vendo que a idade aumenta e o tempo de serviço também está aumentando. Ou seja, para se aposentar hoje vai ter um tempo bem mais longo do que se pensava antes. A nossa associação ela trabalha nesse sentido de estar buscando políticas públicas, de estar fomentando projetos para poder estar oferecendo para os nossos aposentados e pensionistas. Nós temos 75 anos de caminhada dentro de Juiz de Fora. É uma caminhada bem longa, é uma caminhada que todos os dias a gente está preocupando em estar buscando saídas alternativas, oferecer qualidade de vida, oferecer saúde, para que o nosso aposentado e o nosso idoso tenham uma caminhada um pouco mais longa, mas uma caminhada de não estar necessitando de estar na fila de farmácia, de estar na fila de hospital, de estar buscando médico. Nós estamos querendo que o nosso aposentado busque estar caminhando, estar se divertindo, de estar viajando, de estar brincando, de não estar no canto das casas, de não estar dependendo de asilo, de LPIs. Nós queremos o nosso idoso associado na ativa, vivendo, fazendo valer a pena todo o tempo de caminhada que ele teve de trabalho, para quando ele fosse desfrutar, não desfrutar na cama do hospital nem na fila de farmácia, mas estar disputando numa praça, numa área de lazer. É isso que a gente está preparando, é isso que a gente busca, e é em cima disso que a Associação de Aposentados Idosos Juiz de Fora e Região trabalha. É um trabalho constante, porque a gente sabe que a perspectiva de vida vai estar sempre aumentando, e a gente tem que ter políticas públicas para fazer com que
não só idosos da nossa associação, mas de todo o Brasil, de todo o mundo, seja agraciado pelo tempo de trabalho que ele teve, para que ele possa desfrutar um dia que realmente ele falou: eu não preciso trabalhar, agora eu vou viver, eu vou curtir a vida. É em cima disso, Guilherme, que a nossa associação faz questão de trabalhar todos os dias que a gente abre a porta da nossa casa. E ô Maurício, fala um pouco aí da associação, né? O que que vocês oferecem, quais são as ações, né? Como que o aposentado pode participar aí da Associação de Juiz de Fora? Olha, a gente tem dois tipos de aposentado aqui. O que a gente chama de aposentado especial, aquele que não é nem aposentado e nem pensionista, mas ele pode se filiar à nossa casa. É um número bem reduzido. E temos aquele que trabalhou, temos aquela pensionista que está fazendo jus do que o esposo ou a esposa deixou para ele. Então, como eu te falei, nós temos 75 anos de caminhada. A gente tem o nosso forte na área da saúde. Haja vista que todas as clínicas, o que tem de melhor em saúde em Juiz de Fora, são parceiros e conveniados com a associação nossa de aposentados e pensionistas. Independente disso, a gente tem convênios com empresas de ônibus que nos oferecem sim, condição de ter um pacote de viagem a preço de custo durante todo o ano dos nossos aposentados. Nós temos aulas de dança de salão, temos aula de violão, aula de teatro, terapia em grupo, pilates, fisioterapia, tudo dentro da nossa sede que a gente oferece para que os nossos associados tenham uma condição de vida melhor. Todo ano de penúltimo sábado do mês, nós fazemos um bingo na nossa sede para os nossos sócios, o último sábado do mês. A gente chama de sábado do aniversariante do mês. É aquelas pessoas todas que fizeram aniversário durante, um exemplo, tipo do mês de abril. No último dia agora do mês de abril, a gente recebe essas pessoas na nossa sede. Aí tem salgado, tem um suco, tem bolo, tem um presente daquelas pessoas aniversariantes do mês que vão estar lá. Nós temos uma banda contratada que toca um baile todos os meses para eles. Nós temos festa temática como Dia das Mães, Dia dos Pais, festa junina, a cantata de Natal. Todo mês de setembro, que é o aniversário da nossa associação, nós temos um baile de gala numa sede que a gente aluga aqui, que é a ASE, que a gente está oferecendo para os nossos sócios. Enfim, tudo aquilo que a gente possa oferecer para que o nosso sócio se sinta bem, se sinta a gente, se sinta agregado à sociedade no todo, a gente está oferecendo. Certo, ô Maurício. Maurício, vamos avançar um pouquinho aqui a nossa conversa, né? E eu acho que é impossível não falar, né, quando a gente fala de a questão de aposentado, sobre a questão do INSS, né, aí de todo o escândalo que aconteceu. Como que, né, você está vendo essas investigações, né, tudo que está acontecendo aí sobre o caso? Bom, Guilherme, isso aí é uma mancha, né, para todos nós aposentados, porque no meio dessa porcariada toda, a gente sabe que tem entidades sérias, e eu coloco a nossa entidade como uma delas. A gente foi penalizado por uma meia dúzia de pilantras que entraram nessa porcariada toda, tiveram acesso dentro do próprio INSS, como teve gente lá de dentro também que está no meio de tudo isso. Aí a mídia está mostrando isso todo dia. A nossa associação, ela não é desconto em folha, graças a Deus. A gente recebe boca de caixa aqui. Então a gente está totalmente isento dessa mancha. Mas, por outro lado, a gente é penalizado por ser uma instituição de aposentado. Mas em momento algum, isso não nos atingiu, porque a gente tem uma transparência muito grande em cima de tudo aquilo que a gente trabalha, apresenta e mostra para os nossos apresentados pensionistas aqui de Juiz de Fora da região. É um trabalho muito sério, já vista
que a gente tem 75 anos de caminhada, e se você procurar na Receita Federal, dentro do próprio INSS, em momento algum a nossa entidade foi citada. O nosso sócio se sente bem tranquilo, porque conhece o nosso trabalho. Se assim não fosse, nós não teríamos 75 anos de vida. Agora, a gente fica triste de saber que tem entidades que tiveram que era desconto em folha, que hoje foram pegos de surpresa e não estão trabalhando, estão paradas, porque não tem onde buscar fonte de rendas para sobreviver. E com isso sofre quem realmente utilizou dessas associações para ter um benefício e, no entanto, se viu cortado por causa de meia dúzia de pilantras que usaram, usufruíram e agora saíram fora, deixaram a associação na mão. E o Maurício, para o ouvinte e principalmente para o aposentado entender, né, como que a gente consegue identificar, né, a associação que é séria, né, como a de Juiz de Fora, e a associação que é pilantra, né? O que aconteceu para que essas associações, né, de fachada, né, pudesse atuar? Olha, o Guilherme, elas se filiaram em algumas associações sérias, que foi a porta de entrada, infiltraram dentro do próprio sistema do INSS, porque teve facilidade para isso, e tentou desmoralizar todas as outras associações que são associações sérias, não são associações de fachada. E aconteceu o que aconteceu, mas é o tipo do velho ditado, a mentira tem perna curta. Um dia eles deixam, a gente fala, um pedaço do rabo por lá de fora. O que aconteceu? Descobriu, está sendo apurado. Quem lesou vai ter que pagar, né? Mas infelizmente associações que eu te falei que são associações sérias, infelizmente foram infiltradas no meio dessa porcariada, vão provar que são associações sérias, vão estar fora e depois vão estar continuando a sua caminhada dentro daquilo que elas propuseram fazer. Entendi. Então, só para reforçar aqui, a Associação de Juiz de Fora não foi penalizada também, né, com o chamado desconto em folha, até porque que vocês não utilizam desse método, né? Sim, não, em momento algum, porque a gente sempre defendeu que a gente não era a favor de desconto em folha. A gente é a favor das associações se autoestruturar, buscar alternativa, igual nós buscamos aqui em Juiz de Fora, para poder estar caminhando com as próprias pernas. Tá? Porque essa situação do desconto em folha, a gente percebe que uma hora ia dar com os burros na água como deu. E a gente, quando fala em desconto, caminhar com as próprias pernas, que a gente criou, né, uma credibilidade no mercado que a gente atua, que é a cidade de Juiz de Fora e região, mostrando para eles hoje o que a gente faz. A gente oferece em cima daquilo que o nosso sócio nos paga. A gente vive única e exclusivamente com as mensalidades pagas na nossa entidade e em cima delas a gente faz esse capital girar para estar oferecendo tudo isso que eu te falei para os nossos sócios, aposentados e pensionistas. E o Maurício, hoje você tem alguma estimativa de quantos sócios que existe aí na associação? Olha, o Guilherme, é um número que a gente apresenta em cima daquilo que a gente recebe. Nós estamos em torno de 3 mil a 4 mil sócios ativos, fora os dependentes deles. Porque se você for tirar por base dependente de cada sócio ativo, em torno de 2, 3 até 4. Que usa a associação hoje, a gente poderia estar trabalhando em torno de 19 mil, mas que pagam em dia em cima de 3.500 a 4 mil. Entendi. E ô Maurício, indo para a parte final da nossa entrevista, né? E como que anda a mobilização dos aposentados, as lutas
aí que as associações com a de Juiz de Fora têm feito? Então, o que eu te falei quando você me fez a pergunta anterior, uma das perguntas anteriores, a gente está engessado em termos de mobilização. A reforma trabalhista fez com que os sindicatos calassem. Foi uma perda muito grande, porque hoje em dia você não vê mais mobilização igual existia nos anos 80, 90, até no início dos anos 2000, quando a gente ia para a rua, quando a gente mobilizava a categoria, quando a gente tinha força de voz e vez. Hoje não se faz mais isso, porque os sindicatos estão engessados. A reforma trabalhista nos tirou todos os nossos direitos. Então, a gente vive de utopia, porque quando se falava vamos para a rua, a gente ia, porque o sindicato era forte, o sindicato tinha voz e vez. Hoje nós não temos mais isso. Hoje a gente vive à mercê da mão dos nossos governantes, que a gente elege para nos proteger e a gente sabe que não nos protege. Porque na hora de votar alguma coisa em nosso favor, isso não pesa na balança nem na consciência deles. Na sua opinião, é possível reverter a reforma trabalhista, né? Tem tido aí alguma ação que encaminha nesse sentido? Olha, a palavra-chave para tudo isso se chama união. Eu vou te dar um exemplo. Nós temos hoje, entre idosos aposentados no Brasil, em torno de 45 milhões. Se fôssemos unidos, a gente faria uma bancada dos idosos em Brasília, tanto na Câmara dos Deputados como na Câmara do Senado. Nós elegeríamos um presidente tranquilo, com os pés nas costas, mas o número de aposentados, de idosos pensionistas, desses 45 milhões, não é um grupo unido. É um grupo totalmente esfacelado em interesses próprios. E com isso a gente não vai chegar a lugar nenhum. Você vê, a gente tem a bancada da bala, a bancada evangélica, a bancada do agronegócio, a bancada disso, mas não tem uma bancada do idoso, não tem uma bancada do aposentado. Porque não tem ninguém que a gente colocou lá que comprou essa ideia. Se você for pôr na ponta do lápis hoje, nós não temos 10 deputados, nós temos 10 senadores que falam em nome do aposentado e pensionista e também em nome do idoso. Nós não temos. Você vê, vou te dar um exemplo do nosso encontro de Aparecida esse ano. Foi um fracasso. Você estava lá, você presenciou. Foi um fracasso. Ou seja, não há união entre idosos, aposentados e pensionistas no Brasil. Não tem como, porque nós não temos ninguém que nos representa na Câmara dos Deputados e nem no Senado Federal. Essa avaliação de que foi um fracasso o encontro foi uma avaliação geral da CUBAP ou foi uma avaliação feita aí pela Associação de Aposentados de Juiz de Fora? Bom, uma pergunta meio danada que você me fez. A gente percebe que nós estamos acompanhando essa ida em Aparecida já tem um bom tempo. E todas as vezes que eu tenho oportunidade de falar, eu falo. Eu não sei se você vai lembrar quando eu comecei a minha fala em Aparecida esse ano, eu parei de juntar os cacos. Tá? O que seria juntar esses cacos? A gente tomar consciência, a gente sentar, a gente voltar no início da nossa caminhada e rever os nossos conceitos, os nossos propósitos e as nossas metas, que sempre foi de lutar e de brigar por nossos aposentados e pensionistas. E isso foi se perdendo com o tempo, primeiro pelo interesse da própria categoria nossa, de alguns líderes das federações e da própria liderança da COBAP. Foi esvaziando o movimento, foi enfraquecendo o movimento, foi nos levando ao descaso, ao esquecimento, ao desânimo, ao ponto de você ver que chegar em Aparecida esse ano, a gente sair daquele salão principal que a gente sempre reunia, que cabia 3.500 pessoas, para um salão que muito mal cabia 250 pessoas. Nós chegamos a esse.
O grupo enfraqueceu. Exato, mas o Maurício, na verdade é o seguinte, eu acompanhei, sem ser essa, eu já acompanhei, acho que é a minha terceira vez que eu acompanho o encontro da COBAP, né? O funcionamento antigo que essas reuniões tinham não atrapalha a luta dos aposentados, aonde que parece mais uma palestra, né? Isso falando com todo respeito aí ao pessoal da COBAP, do que um encontro para poder organizar a luta, né, dos aposentados? Olha, Guilherme, eu tenho um ponto de vista seguinte. Você falou uma coisa muito séria aí. Porque nesses encontros, eu estou falando por mim, o que deveria se colocar na mesa? Como é que está a nossa caminhada? Aonde nós estamos errando? Até onde nós chegamos? O porquê que não chegamos? O que faltou? Aonde o grupo está desunido? O que nós precisamos de fazer? Aonde buscar recurso? Aonde buscar alternativa? Nada disso você vê, pelo menos o tempo todo que eu estou participando, se falar lá em Aparecida. Eu acho que lá seria o momento de todo mundo julgar sobre a mesa os seus medos, os seus fracassos, os seus anseios, quais os objetivos que está faltando, aonde a gente vai buscar recurso, aonde a gente vai buscar apoio, o que a COBAP tem para oferecer, o que os presidentes de federações têm como objetivo de luta, de pontos positivos que eles possam estar oferecendo, porque lá são representantes do Brasil inteiro. Todos nós temos problemas, mas a maioria de nós também temos alternativas, temos soluções para oferecer, e isso não se discute lá. Parece que é um encontro de você sentar e falar, não, está tudo bem, não tem problema nenhum, a caminhada está positiva. Não está. A gente sabe que não está. Porque nesse último, no antepenúltimo, não foi desse ano, do ano passado, nós tínhamos 4 representantes do INSS na mesa. E uma das perguntas que eu fiz, por que vaza informações dentro do INSS aqui para fora para acontecer tudo isso que aconteceu agora nesse desconto em folha? Não tinha um advogado dos aposentados sentado na mesa, mas tinha 4 do INSS. Você está entendendo? Então, o meu ver aí da Brasília, ou é para poder vangloriar todo o trabalho de sucesso dos aposentados e pensionistas, das federações, das associações, enquanto filiadas à COBAP. Não, mas é totalmente contrário, nada disso se coloca na mesa. É um encontro que você vai vazio e volta mais vazio ainda. Não se chega a uma conclusão em prol das federações, para que as federações possam trazer para as associações saídas, bandeiras de luta que nos levem a um objetivo comum, para quando eu te falar que nós temos 45 milhões de aposentados, pensionistas e idosos, e quando eu falo aposentado e pensionista, é o idoso em si. A gente não oferece nada, a gente não oferece saída, a gente não tem apoio na Câmara, não tem no Senado. A gente simplesmente está aí, vulnerável a tudo isso. Ao ponto de quando você lança um aumento de 3,6% para o aposentado e para o pensionista, ninguém grita, ninguém briga. A COBAP tinha que estar na frente gritando, brigando, falando, nós não aceitamos, nós batemos o pé. Por que ela não faz isso? Porque ela está engessada. Ela não tem força para poder fazer tudo isso. Então, eu acho, na minha opinião, tenho certeza que, na minha opinião, aquele encontro de Aparecida seria um encontro para a gente dar soco na mesa, para bater, ou então para poder mostrar para todas as federações, para todas as associações do Brasil inteiro, para, olha, a nossa caminhada está assim, 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 a gente conseguiu isso. Uma coisa que eu venho brigando na minha federação, lá em Belo Horizonte, na FAP, essas perdas salariais desde 94 para cá, isso está parada. Foi levado ao conhecimento em Brasília, mas não se brigou para que ela saísse do papel, para que ela saísse dentro da gaveta, ela está paralisada. Então, quando chega em Aparecida, a gente chega lá
com aquele sonho, com aquela ansiedade, com aquela esperança de que alguma coisa vai acontecer, mas a gente volta vazio, não aconteceu nada. Uma vez, na minha fala, eu pedi o Valer que se levantasse a bunda da cadeira, saísse de trás da mesa e viesse para cá brigar com as federações, brigar com as associações para que a gente fizesse barulho. Não se faz isso. E a gente fica aí nessa mesmice sempre. Vai chegar ao ponto desse ano, aquele fracasso total em Aparecida. Você vê que não foi nem ele que foi para frente coordenar um encontro. Quem foi o Antônio de São Paulo. Porque se ele não pega a alça do caixão, nada daquilo teria acontecido. É complicado, complicado. Mas, enfim. Então, é isso aí. Estamos encerrando mais uma entrevista do Mesa de Debate. Quero aqui agradecer a sua participação, Maurício. Gostei bastante aqui do nosso papo. Uma pena que não deu para fazer por vídeo, mas a gente conseguiu fazer aí por chamada de telefone. E passo a palavra aí novamente para você fazer suas considerações finais. Olha, Guilherme, é uma alegria muito grande ter te conhecido um dia. Eu te agradeço a oportunidade de você ter me dado o direito de ser seu amigo, de ter a oportunidade de estar falando para você e para todos os aposentados e pensionistas onde essa entrevista for alcançar. Quando eu falo da COBAP, falo da FAP, falo da minha federação, eu falo como um aposentado, como um idoso, nos meus 73 anos de vida que eu tenho de caminhada, porque eu percebo que tudo que a gente está conseguindo e conseguiu com o passar dos anos na nossa luta de trabalho, infelizmente sai no meio dos nossos dedos, porque a gente não tem representantes fortes na Câmara dos Deputados e no Senado Federal para nos representar. É culpa nossa também, principalmente nossa, porque a gente coloca os nossos representantes lá, mas não cobramos. Mas não foi uma caminhada em vão. Não vai ser, porque eu tenho esperança que dias melhores virão. A gente tem que reinventar, a gente tem que recomeçar a nossa caminhada enquanto aposentados dentro da COBAP, dentro das federações do Brasil todas. A Senap está aí como porta de entrada, como esperança, para que tudo isso volte a funcionar do jeito que a gente sempre sonhou. É só continuarmos unidos, é só continuarmos convictos de que queremos, e eu tenho certeza que a linha do horizonte ela está muito lá na nossa frente, nos chamando para um futuro promissor. Nada está perdido, nada foi em vão. É conscientização de momento, é pé no chão, é cabeça no lugar e irmos em frente. Te agradeço muito a você por ter oferecido esse meio de comunicação para que a gente possa estar conversando, trocando ideia e te dizer, fico muito feliz de ter te conhecido e o dia que você vier a Juiz de Fora, eu vou ter um prazer muito grande de estar te levando na nossa casa para que você conheça o nosso trabalho. Para você ver que tudo isso que eu te falei é uma realidade que a gente vive os 365 dias do ano em Juiz de Fora e região. Te agradeço mais uma vez, te desejo sucesso nessa sua caminhada. É uma caminhada bonita, é uma caminhada profissional, é uma caminhada de uma pessoa que eu conheci e aprendi a admirar, que é você, Guilherme. Um beijo no teu coração, um abraço e um bom final de semana. Fico agradecido pelas palavras, Maurício. Foi um prazer também te conhecer e assim que eu tiver oportunidade, vou estar em Juiz de Fora aí. Você aproveita e você me recebe pra gente, né, para eu poder conhecer aí a associação e a gente tomar um café e bater um papo. Então, mais uma vez aqui agradecendo ao Maurício, também agradecendo a você que estiver nos assistindo e aproveito, quem não foi inscrito, se inscreva no canal Mesa de Debates e acompanhe o nosso trabalho. Curta, compartilhe, comente as nossas entrevistas, matérias e programas e siga a gente nas redes sociais. Além do YouTube, nós estamos no Facebook, TikTok, Instagram e no Quai. E quem quiser entrar em contato aqui com o Mesa de Debates é 12 99248 3955 TDD
12, né, da região do Vale do Paraíba, região aqui de São Paulo. Então é isso aí, um forte abraço e fui!